No ano de 1845, o economista francês Frédéric Bastiat escreveu uma parábola no intuito de tornar compreensível para qualquer pessoa leiga a incoerência das políticas protecionistas que existiam na França. Tratava-se de uma petição endereçada aos deputados do parlamento francês, escrita pelos fabricantes de velas, lamparinas, castiçais, postes de luz e produtos feitos com sebo, óleo, resina, álcool e tudo que de um modo geral se referia a material para iluminação. Relatavam a insatisfação dos produtores nacionais diante da competição com um rival estrangeiro muito poderoso, que trabalhava sob condições muito superiores, e solicitavam legislações para dificultar a penetração desta ameaça estrangeira em seu mercado. O rival estrangeiro que ameaçava a produção nacional era nada mais nada menos do que o sol. Para evitar o completo domínio do mercado francês de luz por um oponente tão poderoso, capaz de praticar preços absurdamente baixos, os fabricantes de velas viram-se na necessidade de se socorrer no parlamento. Neste contexto, para lá de distópico, a proteção que almejavam seria alcançada por meio da proibição da abertura de janelas, cortinas, portas e todas as fendas e fissuras por onde a luz do sol pudesse penetrar nas casas de Paris, evitando com isso enorme prejuízo para as indústrias locais. Com humor e sarcasmo, sem descuidar da lógica e da didática, Bastiat brinca com os conceitos de economia, criando um embate exageradamente irreal entre os fabricantes de velas franceses de sua época e o sol. A parábola de Bastiat, embora caricata, é ainda tão atual quanto era no ano em que foi escrita. Praticamente 200 anos depois, a União Europeia ainda insiste em adotar medidas que têm o objetivo de dificultar a penetração do concorrente estrangeiro em seu mercado, tais como tarifas ou impostos de importação, ou subsídios pagos aos seus produtores. Vamos entender por que os europeus ainda estão tentando lutar contra a luz do sol e ver como essa lógica também se aplica aqui no Brasil. Por fortes pressões políticas, particularmente da França, a União Europeia é pródiga na promoção de práticas protecionistas, com especial direcionamento ao agronegócio brasileiro. O objetivo é evitar que haja uma enxurrada de importações de produtos vindos do Brasil, uma vez que o agronegócio brasileiro é muito mais competitivo que o europeu. Desde o ano de 1999, vem sendo discutida a possibilidade de estabelecer um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, com o objetivo de retirar ou pelo menos reduzir as barreiras de mercado, mas o acordo nunca chegou a ser concretizado. O presidente francês, Emmanuel Macron, sempre permaneceu leal ao lobby agrícola francês. Coincidentemente, a França é a principal beneficiária dos subsídios agrícolas da União Europeia, recebendo algo em torno de 8 bilhões de euros por ano. O grupo Copa-Cogeca, que representa o mais poderoso lobby agrícola da Europa, chegou a emitir uma declaração contrária ao acordo comercial, sob a acusação de que a intenção do Mercosul seria promover concorrência desleal. A principal justificativa para a implementação de toda política protecionista é uma suposta proteção da indústria e da economia nacional. Mas será que isso faz sentido? Tal como na parábola de Bastiat, a produção dos países do Mercosul é a luz do sol para os países europeus, ou seja, são bens oferecidos em abundância ou a preços impraticáveis pelos produtores locais. O poderoso lobby agrícola europeu nada mais é do que os fabricantes de vela, barganhando junto ao parlamento, leis determinando o fechamento de todas as aberturas por onde a luz do sol possa entrar nas casas. Com a eliminação da concorrência estrangeira a quem os consumidores possam recorrer, os produtores nacionais não mais precisam se preocupar com a qualidade dos seus produtos ou com a redução dos seus preços. Os mais prejudicados, é claro, serão exatamente os mais pobres, os consumidores, que terão sua renda consumida por produtos mais caros e de pior qualidade. Através da criação de reserva de mercado, pelo encarecimento artificial dos produtos importados, toda política protecionista tem o propósito de impedir a abundância para criar e manter a escassez de algo. Para beneficiar alguns poucos privilegiados que recebem vultosos subsídios, mas sobretudo incompetentes, uma vez que não conseguiriam se manter em um mercado livre, é literalmente destruído o padrão de vida humano.
Em resumo, essas empresas são sustentadas pelo Estado. Os consumidores europeus estão literalmente pagando impostos para poderem comprar produtos mais caros. Ora, mas se não houver protecionismo, empresas vão quebrar. Sim, produtores ineficientes ou que produzem bens que não têm demanda não têm utilidade. Se não houver uma transformação, essas empresas precisam quebrar para que recursos e trabalhadores sejam redirecionados à produção de outros bens que gerem verdadeira riqueza para a sociedade. Para que produzir algo que já existe em abundância? Para que produzir algo que pode ser adquirido a custos muito mais baixos? Além de desperdício de recursos, isso é insanidade. Se as fronteiras do território onde você vive estão completamente abertas para todos os bens e serviços produzidos mundialmente, então você é uma pessoa privilegiada, pois além de ter acesso a tudo que de melhor existe no mundo, também paga os melhores preços. O maior desastre que a humanidade já concebeu foi a permissão para que os estados interfiram na economia. Sempre, 100% das vezes que o estado se mete na economia, ela piora. A mesma lógica por trás do protecionismo também se aplica quando a temática é tecnologia. No ano de 1913, Henry Ford introduziu em sua fábrica de Detroit a linha de montagem. Essa inovação permitiu a produção em massa de carros, com significativa redução do custo de fabricação, tornando os automóveis acessíveis, inclusive para os seus próprios empregados. A linha de montagem permaneceu praticamente com a mesma configuração até meados dos anos 1970, quando começou a ser implementado de forma significativa o processo de substituição de trabalho humano por robôs. A Toyota foi uma das pioneiras nesse processo. No entanto, a automação total da linha de montagem só veio a ser realidade para a maioria das fábricas na década de 1990. Estima-se que mais de 13 mil trabalhadores estavam envolvidos na fabricação de veículos na fábrica de Highland Park, em Detroit, no ano de 1913. Já na década de 1990, o número de trabalhadores nas linhas de montagens das grandes montadoras, como a Ford, diminuiu drasticamente. Estima-se que o número de trabalhadores necessários para produzir a mesma quantidade de carros com maior precisão e num ritmo mais rápido tenha caído para cerca de 1.000 a 2.000, dependendo da fábrica e do grau de automação adotado. Outras atividades passaram por processos semelhantes. Projetar um grande edifício na década de 60 podia exigir um batalhão de 100 projetistas, entre arquitetos e engenheiros. Com suas pranchetas e réguas de cálculos, podiam levar quase um ano para concluir um projeto. Mas na era da informação, softwares como o CAD e o Revit possibilitaram a realização do mesmo projeto por 5 ou 10 projetistas, num prazo não superior a 4 meses. O ganho de produtividade e a economia de recursos foram imensos. Outro exemplo remonta às décadas de 70 e 80, quando era comum pessoas ocuparem a função de datilógrafo. Em suas máquinas de escrever, passavam horas convertendo notas manuscritas em documentos ou reescrevendo relatórios corrigidos à mão. Uma empresa grande podia reservar um andar inteiro apenas para abrigar datilógrafos, mas o computador e a impressora simplesmente acabaram com essa profissão. Hoje, as máquinas de escrever são peças de museu. Em todos esses casos, o que causou a redução no número de trabalhadores foi a maior eficiência dos meios de produção. Pode-se dizer, abundância e preços baixos. Trazendo para estas situações a lógica da parábola de Bastiat, caberia ao parlamento adotar medidas que dificultassem a implementação de tecnologias que concorressem com o trabalho humano. Se o objetivo é simplesmente garantir o maior número de empregados, caberia ao parlamento, por exemplo, editar leis que impedissem a utilização de tratores pelo agronegócio, em favor do retorno à utilização do arado com tração animal. Por incrível que pareça, há quem possa achar isso o correto a ser feito. Mas pessoas com o mínimo de discernimento conseguem compreender o quanto essa ideia é irracional, diante do retrocesso e da imensa perda de produtividade que isso poderia acarretar. Por óbvio, a produção de alimentos no mundo só consegue suprir a demanda devido aos avanços tecnológicos das últimas décadas.
Por mais absurdo que possa parecer, no Brasil existem providências tomadas nesse sentido. Na contramão da grande maioria dos países, ainda existe por aqui a obrigatoriedade legal para haver frentistas nos postos de combustível, ainda que exista tecnologia para a implementação de bombas de autoatendimento. O propósito, em tese, é impedir o desemprego das pessoas que trabalham como frentistas. Todavia, essa premissa não é necessariamente verdadeira. Pessoal, um seguidor pediu para mim, falou: Fernando, faz um vídeo para mim de como funcionam os postos de gasolina nos Estados Unidos. Ou seja, como é o atendimento. Galera, aqui acho que só tem 2 estados que tem frentistas, tá? Então não é em todos os lugares. Você tem que descer do seu carro, né? Ir lá e abastecer seu carro. Como funciona? Ou você vai lá dentro da loja da conveniência aqui do posto de gasolina. Lá você tem 2 opções: pagar à vista ou pagar no cartão. Ou você pode pagar direto na bomba aqui através do seu cartão de crédito ou de débito, tá? Mas você mesmo deve fazer isso. Beleza? Eu vou ensinar aqui como é que você faz aqui. É interessante aqui, ó. Mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, onde não existe essa obrigatoriedade, além dos postos com autoatendimento, existem também postos com frentistas, simplesmente porque há consumidores dispostos a pagar um pouco mais pela comodidade. Na prática, a obrigatoriedade não representa grande mudança no aumento do número de empregos, mas sem dúvida é um custo a mais que representa um aumento nos preços dos combustíveis. Sempre que uma nova ferramenta surge, o risco de determinados trabalhos se tornarem obsoletos é real, mas a sociedade sempre se adequa à realidade das novas tecnologias. Uma ceifadeira debulhadora todos os dias faz o trabalho de mais de 1000 pessoas, e o mundo não acabou por causa disso. Pelo contrário, se tornou um lugar muito melhor. A evolução tecnológica sempre está acompanhada de aumento de produtividade, e é isso que torna bens muito mais acessíveis para toda a população em geral. Protecionismos estatais basicamente empobrecem o mundo. Agora o Elon Musk foi longe demais. Veja os novos robôs humanoides auxiliares Optimus da Tesla. Será que estamos finalmente na era dos robôs humanoides? Recentemente, Musk apresentou os robôs Optimus Gen 2 no evento We Robot. E eles impressionaram ao interagir com o público, realizando tarefas simples, como servir bebidas, entregar sacolas de presente, tirar fotos e até dançar. Mas o potencial vai muito além. Musk revelou uma visão audaciosa. Ele acredita que os Optimus poderão, no futuro, realizar praticamente qualquer tarefa. De cuidar de crianças, a passear com o cachorro, cortar a grama, fazer compras, ser um amigo para conversas e, quem sabe, até ensinar. O diferencial do Optimus é que ele pode realmente integrar-se ao dia a dia, interagindo com pessoas de uma forma confiável e amigável, o que ajuda a construir uma relação de confiança, essencial se esses robôs vão um dia fazer parte das nossas casas. O preço de cada Optimus poderá ser similar ao de um carro popular, entre 20 e 30 mil dólares. Assim que a produção em larga escala for viável. Assim, os Optimus marcam uma nova fase na robótica doméstica, aproximando a ficção científica da realidade. O mundo está se transformando de uma forma tão rápida, inclusive para quem está ligado na tecnologia como eu. Eu acompanho os humanoides há muito tempo. E agora eu vejo a China trazendo um humanoide chamado SE-01, que eles construíram do zero em 6 meses. Ou seja, do desenho até ele funcionar. Mas o que ele traz de tão interessante? Ele consegue caminhar de forma igual ao ser humano. Vocês lembram quando a gente via os outros robôs, desde a Tesla e todos mais, eles vêm sempre caminhando daquele jeito meio duro, parece que tinham dor nas costas, na lombar. Esse não, ele tem um fluxo de caminhar perfeito. Outra coisa interessante é, vocês observam como eles estão treinando cada vez mais os robôs nos simuladores. Eu já fiz vários vídeos sobre esse assunto, e principalmente da NVIDIA, que lançou um simulador onde você pode filmar a tua casa, teu escritório, tua fábrica e treinar o robô ali dentro para fazer as tarefas que você quer. Então vocês imaginam só a mudança que nós vamos ter nos próximos anos. O robô vai substituir o trabalho humano? Com certeza. A questão é, como é que vai ficar o ser humano? O temor do cidadão comum se baseia em um entendimento completamente equivocado em relação ao funcionamento do mercado.
Bastante limitada é a visão que simplesmente projeta para o futuro a realidade atual, sem que seja cogitada a possibilidade de haver um cenário diferente. Existe a presunção equivocada de que a quantidade de trabalho disponível é fixa, mas na verdade a realidade é outra. A economia é dinâmica, novas indústrias surgem, antigas se transformam e o trabalho segue este movimento. Com certeza, alguns trabalhos deixam de existir com o surgimento de novas tecnologias. Mas não é só a tecnologia que evolui, a sociedade também. As necessidades mudam, tudo se reconfigura. Eventualmente são eliminados inúmeros postos de trabalho, mas a economia se rearranja em torno das inovações. Quando as lâmpadas surgiram, não só a indústria de lâmpadas apareceu, mas também uma nova demanda por eletricistas, engenheiros elétricos, entre outros. O motor a combustão interna diminuiu tremendamente a necessidade de pessoas desempenhando o trabalho de cavalariços e adestradores de cavalos. Mas surgiram os mecânicos, os funileiros, os borracheiros e por aí vai. Para pensar quantas profissões não existiam 50 anos atrás. Inovações tecnológicas trazem em si adaptações e mudanças. Isso aconteceu com a Revolução Industrial, com a invenção do carro, do computador, da internet e não será diferente com a inteligência artificial. Em cada um desses momentos da história, o trabalho humano foi realocado, mas nunca totalmente eliminado. A inteligência artificial não apenas facilita os trabalhos existentes, mas também cria novos. Por exemplo, agora temos uma necessidade crescente de engenheiros de dados, especialistas em ética de inteligência artificial, cientistas de dados e provavelmente muitas outras funções surgirão, exigindo cada vez mais uma profunda compreensão sobre ela. Outros aspectos precisam ainda ser considerados. Atualmente temos no Brasil entre 40 e 60 mil mortes em acidentes de trânsito por ano, mais de 95% ocasionado por erro humano. No futuro próximo, é possível que isso possa ser contornado com o advento de carros autônomos, equipados com inteligência artificial, pois eles não bebem, não dormem no volante, não têm pressa, não são imprudentes, não se estressam. Um médico pode cometer erros por falta de atenção, por ter brigado com a esposa na noite anterior, por estar de ressaca, por estar preocupado com a política. Uma máquina não. A inteligência artificial tem um potencial gigantesco na medicina. É óbvio que, como toda ferramenta, a inteligência artificial não está livre de usos inadequados. Constantes processos de adaptação serão sempre necessários. Apesar dos desafios, acredito que o futuro do trabalho humano será bastante promissor. Mas o que de fato importa é que não há necessidade de pânico. Enquanto houver problemas a serem resolvidos, haverá trabalho. O exercício da lógica também nos leva a essa compreensão. Imagine o cenário mais extremo possível, em que tudo seja produzido por máquinas e não exista mais trabalho para ninguém. Simplesmente não há como isso ser sustentável. Se ninguém é remunerado pelo trabalho, ninguém pode comprar nada. É um verdadeiro paradoxo, pois não há como ter produção se não tem demanda. A verdade é que ainda há um longo caminho até que qualquer robô humanoide com inteligência artificial possa substituir um ser humano. Mas este quadro já começou a ser pintado e é um caminho sem volta. Você já ouviu esquerdistas usarem a expressão pobre de direita? Se quiser entender por que ela é vazia e completamente descolada da realidade, clica nesse vídeo que está na sua tela e a gente se vê por lá. Não esqueça de deixar seu like e considere se inscrever no canal se você acha nosso conteúdo relevante. Te convido também a contribuir com nossos debates, deixando um comentário abaixo. Vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.